Estamos no Setembro Amarelo e eu tenho que falar sobre isso, porque é uma coisa que acontece e isso influencia inclusive na evolução dos quadros. Sim, ainda existe preconceitos em pacientes psiquiátricos, em atendimentos não só pelo Brasil, mas pelo mundo todo. Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem? Graças a Deus. Amigos e amigas, ontem eu não coloquei vídeo, não postei vídeo, porque eu estava mexendo com mudança e também mexendo aonde vai ser o nosso estúdio. Vai ter um estúdio, o Serotonina vai ter um estúdiozinho, vai ficar um negócio mais tranquilo, mais bacana. Nós vamos mudar o nosso horário de vídeos, tá? Mas é uma coisa ainda que vai acontecer gradativamente, vocês vão ficar sabendo de tudo certinho, bonitinho, tá bom? E vai ser uma coisa mais, todo mundo quer, vai ficar bonitinho, esse fundo branco aqui, eu tô aí no consultório. Bom, meus amigos e amigas, é isso aí, eu sou o Dr. Fabiano Freire do Serotonina. Tá me conhecendo agora? Venha fazer parte da nossa família serotonínica, inscreva-se no canal e deixe aquele like serotonínico, porque isso ajuda muito o canal, você fortalece o canal e a gente alcança mais pessoas. Amigos e amigas, estamos no Setembro Amarelo, o mês de prevenção ao autoextermínio. Algumas coisas não podem ser faladas no YouTube aqui, porque, né, YouTube é o family friend, e esse canal é family friend já desde o início, né? Vocês sabem muito bem, eu não sou de ficar falando bobagem, né, e tudo mais. Entretanto, a gente não pode deixar passar uma coisa que realmente tem aumentado muito, principalmente nesse período de pandemia, né, que envolve um transtorno de estresse pós-traumático muito grande. Nós ainda estamos colhendo os resultados do que está aumentando agora. Afinal de contas, a pandemia vai acabar, mas o estresse, a ansiedade e a depressão pós esse período vai começar. E aí a gente tem que ficar ligado nos principais tópicos disso. O primeiro deles é tomar cuidado e começar a prestar atenção sobre si mesmo. Por exemplo, deixar de fazer coisas que você outrora gostava e agora não está fazendo é um fator de alerta, sim. Assim também como ficar em casa, querer só ficar dentro do quarto, querer ficar só sem contato, também deve ser analisado. E nos primeiros sintomas de tristeza, fraqueza, raiva também indicam algum problema de transtorno de ansiedade. Afinal de contas, o estresse demanda uma alta carga de adrenalina, isso pode atrapalhar inclusive o sistema imunológico. Mas a intenção desse vídeo é falar sobre os problemas que vem acontecendo, que não são novos, e a Sociedade Brasileira de Psiquiatria, pelo menos, já começou a tomar os cuidados em relação a isso nos cursos de medicina. Mas o que eu quero falar é justamente do preconceito do atendimento do paciente psiquiátrico numa urgência médica que realmente acontece. Sabe por que isso acontece? E aqui, por incrível que pareça, eu estou aqui saiu uma matéria do UOL essa semana falando justamente sobre pessoas que tentaram autoextermínio relatam descaso na emergência de hospitais. E eu já presenciei isso. Sim, eu já presenciei isso, principalmente como emergencista. A matéria mostra alguns casos aqui, como por exemplo, olha só para você ver, até mesmo da equipe médica e também da equipe de enfermagem hostilizando pacientes que chegaram após ter ingerido uma grande quantidade de medicações ou então ter tentado contra a própria vida. Eu vou ler 2 casos aqui, tá? E a gente vai discutir aqui, terminar a discussão sobre isso. Uma costureira, ela relatou o seguinte, sabe o que ela ouviu de um médico numa área de emergência depois que ela foi atendida, quando ela estava basicamente naquele transtorno? Abre aspas, sabe o que você faz quando está nervosinha assim? Vai pescar. Esse é um conselho idiota, entendeu? De um colega que não sabe atender transtornos psicológicos. Essa é a verdade. Sem contar um outro caso que a paciente fala que ouviu da equipe de enfermagem assim, você realmente tomou alguma coisa ou está fazendo isso para chamar a atenção? Gente, eu não vou continuar lendo porque eu li essa matéria, vi essa matéria e coisas que eu presenciei. Eu vou dizer basicamente o que aconteceu uma vez num atendimento de emergência quando eu estava, na época eu estava fazendo a minha pós-graduação em psiquiatria, tá? E eu lembro direitinho que eu vi uma certa resistência em atendimento a um paciente que estava, né? E eu estava como segundo médico em atuação, já tinha atuado e tinha um colega meu que estava atuando. Então a gente basicamente reveza
para a gente não ficar no staff. Então eu fico somente um fica somente para atender a emergência, o outro fica atendendo a porta de entrada. Eu estava no atendimento da emergência e não chegava essa paciente. Enfim, eu fui na equipe de enfermagem e fui perguntar assim, o que está acontecendo? Tem um paciente tem um burburinho acontecendo ali, o que é? Tem um paciente que vai entrar para a área de emergência, por que não entrou ainda? Eu ouvi da equipe, né, que na verdade era uma crise de PT. Fui conversar com meu colega que estava no atendimento e perguntei para ele por que o paciente não foi passado por emergência, sendo que tinha tentado tomar medicamentos, né, já que tinha tentado tomar medicamentos, né. Ele virou e falou para mim assim, mas são medicamentos que não vão fazer riscos à vida dela, agora está aguardando, vai aguardar um pouquinho. Eu falei assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu estou aqui, pode me passar, eu converso e tudo mais, pode deixar que eu converso com a família. E entrei e vi que realmente a família estava totalmente, né, agitada, estressada, e eu fui conversar com a família e vi que o caso era muito sério. Inclusive já havia históricos da pessoa já tentado outras vezes. E o problema maior foi que ela encontrou os medicamentos errados para poder tentar fazer. Se ela tivesse tentado tomar, existem alguns medicamentos que se tomar já era. Mas isso vem de um despreparo das escolas de saúde. Porque agora sim está começando a ser introduzido alas de transtorno mental e matérias para emergências psicológicas. O que já deveria ser feito há muito mais tempo. Você está numa emergência, você tem que atender qualquer coisa, tudo que pareça. O que acontece é que algumas pessoas veem a tentativa de autoextermínio como uma forma de atrapalhar o plantão. Porque lá estão tentando salvar vidas e chega uma pessoa que não está nem aí com a dela. O que acontece é que a pessoa tem um histórico. O transtorno psicológico é uma doença grave. Elas têm que ser acompanhadas, têm que ser tratadas. E outra, muitas das vezes os familiares não prestam atenção nos sinais, certo? A pessoa vai ficando triste, a pessoa vai ficando sem muita motivação, vai ficando sem muita conversa, não quer muito conversar, depois fica mais isolada e aí quando o negócio estoura, é agravante. A gente diz que é o efeito panela de pressão, porque quando estoura atinge todo mundo e é assim mesmo. Então vou deixar um alerta aqui, principalmente para as pessoas familiares que tem pessoas com transtornos psicológicos e que entram num estado de crise conversiva e vão levar nas emergências. A primeira coisa que se deve entrar em acordo e falar com a equipe de enfermagem é que se existe alguma equipe de psicologia naquele local. E se não existir, se existe uma equipe preparada para atender o caso psiquiátrico. De forma alguma entrar em conflito. E se não houver, e houver algum tipo de, vamos falar assim, aversão ou até mesmo preconceito ao atendimento, aí sim acionar as autoridades, porque há uma demanda de urgência sim. Sem contar que transtornos psicológicos levam até mesmo baixas do sistema imunológico. Num período de pandemia, isso é totalmente agravante. Bom, meus amigos e amigas, é esse vídeo que eu tinha para trazer para vocês, certo? Eu fiz uma live muito interessante na sexta-feira com uma enfermeira da medicina da família, Lussandra, inclusive, trabalhei com ela, e falamos sobre os transtornos depressivos na gravidez. Espero fazer mais lives sobre essa e a gente volta a falar sobre isso, tá bom? Pessoal, amigos e amigas, um beijo a todos vocês, Papai do Céu continue na mente cada um de nós, um excelente final de semana, Papai do Céu continue nos protegendo.